Fala galera, tudo bem? Estamos de volta com mais uma edição do GoCast, o podcast oficial da GoCursos. A GoCursos, que é a melhor plataforma de educação continuada do planeta. Te oferecemos mais de 10 mil cursos em áreas como negócios, comunicação, saúde e tecnologia, para você conquistar o emprego dos seus sonhos. Meu nome é Guido Tavares, sou jornalista da GoCursos e vou estar comandando este 14º episódio do GoCast. E a partir de agora, vamos bater um papo sobre sustentabilidade socioambiental, entendendo a importância de atender às necessidades presentes sem comprometer as gerações futuras. É sobre esse compromisso conosco e com a natureza que vamos conversar neste episódio do GoCast. O tema deste episódio é como ter hábitos sustentáveis. Roda a vinheta que o GoCast começa agora. GoCast, o podcast da GoCursos. Dê um Go em sua vida. Profissional, amorosa, financeira, emocional. Aqui te mostramos como alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida. Ouça agora! E para esse bate-papo, convidamos o professor e biólogo André Luiz. E para que ele possa falar mais sobre ele e também a gente iniciar essa conversa sobre sustentabilidade, eu já passo a bola para ele que está aqui na minha frente e vai falar com todos vocês. Muito obrigado pela sua presença, professor André Luiz. E aí, Guido, tudo bom? Tudo Pessoal bem. Que está nos ouvindo, é um prazer muito grande, né? Aceitar esse convite que você me fez e a gente está aqui para conversar um pouquinho com essa galera sobre sustentabilidade, porque isso é uma palavra que está na boca de muita gente, mas as pessoas têm que assim entender na prática, não é, Guido? O que realmente é uma vida sustentável, não é verdade? Exatamente. Então a gente está aqui com muita felicidade e com muita alegria para bater esse papinho com você e que o povo possa apreciar o que a gente vai bater esse papo aqui. Certo, professor. E antes da gente entrar no foco, né, que é o tema sobre sustentabilidade, fale um pouco sobre a sua carreira, né? O que você trilhou até chegar agora? Meu amigo, a carreira, graças a Deus, é uma carreira longa, não é? A gente está ensinando biologia há 33 anos, indo para 34, e a gente já passou por muitos pré-vestibulares, muitas escolas de primeiro grau, de segundo grau, não é? E a gente tem a felicidade também de ter feito uma pós-graduação, por incrível que pareça, dentro do tema que a gente vai conversar hoje, né? Porque após que eu fiz em educação ambiental, a bem da verdade joga a gente dentro do tema de sustentabilidade. Então, eu sou professor de biologia, sou biólogo, eu fiz faculdade, Guido, e pessoal, na FAFIRE, aqui em Recife, Faculdade de Filosofia do Recife, que tem uma coisa muito particular. A gente sai da FAFIRE com o diploma da Federal de Pernambuco, porque existe uma parceria Sim. entre a FAFIRE e a Federal, e meu diploma tem lá FAFIRE e Federal Pernambuco. Isso foi há algum tempo atrás, né? 1991. Eu, antes de formar, já dava aula, né? Nos cursinhos, pré-vestibulares, escolas. E aí a gente continua essa carreira e eu digo que só estou começando. Me sinto só no início. E também a gente tem essa felicidade de trabalhar aqui, né? na produção de materiais para o pessoal do Vai Cair no Enem, não é? O Vai Cair no Enem, o curso. E agora recebi esse convite aqui da GoCurso e vim correndo aqui para a gente conversar. Olha, eu vou ser sincero, viu? Quando você se formou, eu ainda nem era nascido, tá? Veja que beleza. Eu nasci em 96. Olha que beleza. 96 eu já estava aí. Já estava no bom começo já, Bom começo né? já, com ensinando.
muitas escolas. Muito bom. Eu praticamente já ministrei aulas aqui em quase todas as escolas da região metropolitana e aqui do centro de Recife. Então, é um prazer muito grande. E também já sou um professor com 29 anos da rede estadual de ensino, né? Eu trabalho tanto na rede particular como na rede pública, então a gente conhece as duas realidades e a gente tenta passar essa ideia, Guido, principalmente quando a gente trabalha o tema ecologia, Sim. que é onde sustentabilidade se encaixa, a gente procura colocar isso na cabeça da galera, dos meninos, das meninas, que a sustentabilidade me parece ser o viés agora desse futuro próximo. Eu acho que sem essa sustentabilidade, o planeta vai rapidamente desaparecer. E a gente precisa amadurecer bem mais essas ideias aí sustentáveis. Pronto, é isso. Já devidamente apresentado, vamos agora ao tema, né? E eu vou começar por uma pergunta simples e objetiva. O que é sustentabilidade? Guido, sustentabilidade, pessoal que está nos ouvindo agora, é simplesmente a gente encontrar um equilíbrio entre três coisas: a parte econômica, a parte social e a parte ambiental. Quando a gente consegue dar equilíbrio à natureza, à parte social, inclusive humana, e à parte econômica, porque existem, não é, Guido, interesses econômicos em todos os cantos e áreas que a gente vá. Então, quando a gente consegue, Guido, encontrar esse ponto de equilíbrio, juntar o social, o econômico e o ambiente, a gente encontra a definição mais simples e mais verdadeira da sustentabilidade. E na prática, como é que isso se aplica, juntando esses três pilares? O senhor pode dar um exemplo aí para a gente? Posso. A gente, por exemplo, a gente tem áreas no Brasil todo, no mundo todo, inclusive aqui em Recife, Pernambuco, áreas que sofreram desmatamento e algumas empresas conseguiram, com muito trabalho, muita dedicação, extrair dessa área e fazer, por exemplo, replantio. Sim. Replantio. Inclusive replantio de árvores nativas do local. Ao você restabelecer uma área que estava sendo só depredada pela parte social e pela parte econômica, ao você restabelecer esse meio ambiente, você está criando um ambiente sustentável. Porque a gente tem que aprender uma coisa: o que a terra, o ar e a água dão para a gente não pode tirar tudo de uma vez. A gente tem que dar tempo para que a natureza possa se renovar. Exato. Então, é a gente conter um pouco a parte econômica, não é? Conscientizar bem a parte humana, é aquela parte social, e a natureza vai fazer todo o resto. Então, numa prática, uma empresa, por exemplo, que em algum momento aí pegou um ambiente que estava só sendo tirado dele e recompôs esse ambiente, essa empresa tem uma visão de sustentabilidade e isso vai favorecer a economia, as pessoas que vivem em torno desse ambiente e o meio ambiente só vai agradecer. Agora, professor, infelizmente, assim, na minha visão, né, eu percebi até através das minhas pesquisas que essas empresas, né, essas organizações, não é de sempre que vem fazendo isso, né? Há uns tempos atrás era só degradação, né? Era só retirar sem pôr, sem recolocar. E aí, a maioria, Guido, faz isso. A maioria continua fazendo isso. Exato. Por isso, tão importante, e quando você me convidou para fazer esse tema aqui no GoCast, eu vim assim com muita alegria, porque é mais um momento da gente conscientizar as pessoas num papo tranquilo, um bate-papo bem legal e bem entendível. Exatamente. Não é verdade? Porque o papo tem que ser entendido. Tem que ser na língua do povo, né? Isso, na a língua dos das estudantes, pessoas. das pessoas. Das pessoas, no geral, para que as pessoas possam, da sua maneira, criar a sua vida sustentável, dar opinião na vida do outro, para que a parte do equilíbrio, né, se estabeleça. Porque uma pessoa que tem uma vida sustentável, Guido e todo mundo,
é uma pessoa que tem uma vida mais saudável, inclusive. Porque a sustentabilidade lembra a saúde. Porque quando a gente preserva o meio ambiente, pessoal, a gente está cuidando primeiramente da saúde das pessoas, mesmo sem, talvez, pensar que está ou querendo fazer isso. Mas cuidar da natureza é renovar o ambiente. Renovar o ambiente é renovar o solo, é renovar a água, é renovar o ar, porque sem o ar, sem o oxigênio do ar, a gente não consegue produzir energia, a gente não consegue respirar. Consequentemente, se o ar não tivesse sustentável, pessoal, vê que coisa legal, a gente não estaria vivo agora. Então, é uma coisa que pouca empresa realmente, e muitas pessoas ainda não fazem, que é criar esse equilíbrio entre a parte econômica, a parte social e a parte, não é, do meio ambiente. Professor, você pode trazer para a gente um histórico, porque assim, o termo sustentabilidade, ele é um tanto quanto recente, novo, certo? Em sua aplicação, enfim. Pode trazer um histórico de como surgiu, quando foi, quem foi que pensou nisso, se teve alguém que pensou nisso a primeira vez, como passou a ser aplicado no mundo, de um modo geral? Guido, essa história de sustentabilidade é uma história que surgiu bem forte em algumas regiões da Europa e nos Estados Unidos na década de 90, no comecinho da década de 90. Tem alguns registros antes de 90, tá certo? Mas começa a ficar muito forte na década de 90 por uma questão muito séria, que é a poluição do ambiente da parte do ar, né? A poluição do ar por causa do crescimento assustador das indústrias que fabricam automóveis. Sim, principalmente sim. A queima de combustíveis fósseis, né? A queima desses combustíveis liberam gases que são extremamente nocivos e potencializam o efeito estufa. E esse efeito estufa potencializado aumenta a questão do aquecimento global. Então, quando o mundo percebeu que o planeta estava aquecendo assim, sem freio, aquecendo muito em tão pouco tempo, e isso começou a ficar muito forte ali no início da década de 90, o mundo começou a pensar em como voltar, ou pelo menos tentar voltar a ter um ambiente mais equilibrado, não é? Menos poluído, consequentemente, mais sustentável. Entendo, professor. E aí é que a gente vai entrar daqui a pouquinho nesse tema, que aí começaram a surgir as conferências, as reuniões mundiais, né, entre os países, para estabelecer metas, né, para em 10, 20, 30 anos, né, dar um auxílio realmente para o mundo, a nossa terra respirar. Mas, enquanto a gente não chega nesse assunto, existem alguns tipos de sustentabilidade, só são apenas esses três pilares, ou existem mais algumas outras que a gente pode conhecer, que a gente talvez não conheça? Não, esses três que eu falei anteriormente, que é a parte ambiental, social e econômica, é a sustentabilidade do meio ambiente, ambiental, sim, como a gente chama. Uhum. Existem outras formas de sustentabilidade. Sustentabilidade ambiental, essa que a gente está conversando, tem a sustentabilidade social, que tem sim interferência da ambiental, tem a sustentabilidade empresarial e tem a sustentabilidade econômica. A bem da verdade, elas se encontram para manter o nível assim, de poluição baixa, porque, vamos ser bem sinceros, né? Não dá hoje para não poluir o meio ambiente, devido ao grau e ao nível de tecnologia que a gente atingiu. Porque tecnologia, as pessoas podem não ter essa informação, Guido, mas enquanto a gente avança nas questões tecnológicas, a gente não deixa de poluir o meio ambiente. Então, a tecnologia é um pouquinho meio que inimiga da sustentabilidade. Porém, tem como a gente encontrar, como eu já falei anteriormente, um senso comum para manter o ambiente, a parte social e a parte econômica. Mas existem esses quatro
tipos de sustentabilidades: ambiental, social, empresarial e econômica. Certo. E aí a gente vive num mundo altamente tecnológico. Perfeito. A cada ano, a cada mês que passa, ano, década que passa, a gente evolui muito mais, com muita rapidez. E aí, Isso. como você mesmo falou, automaticamente a gente polui mais, É. né? Infelizmente. E como o ser humano consegue ser sustentável dentro dessa realidade? Para a gente ser sustentável dentro dessa realidade, a gente primeiro, Guido e pessoal, tem que ter conhecimento de sustentabilidade, porque senão a gente não é. A gente só fica usando o que o dia a dia da gente oferece e a gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, a gente tem que ter cuidado quando a gente toma banho, para a gente não desperdiçar a água. A gente tem que ter cuidado para que, quando a gente use essa água, a gente procure redirecionar a água para que ela seja reaproveitada, porque o reaproveitamento das coisas também tem a ver com sustentabilidade. Não é? A gente tem que ter cuidado, Guido e pessoal, por exemplo, com o uso do celular. Hoje, praticamente, todo mundo no mundo todo, não é? Dizer que todo mundo tem seria um exagero, mas boa parte das pessoas do mundo tem um aparelho celular e todo mundo que está nos ouvindo deve saber que a poluição silenciosa do celular na nossa vida, né? A radiação que ele emite. Sim. A gente não deveria, pessoal, um exercício, inclusive, Guido, que eu estou fazendo, não dormir com o celular no quarto, porque a emissão de radiação atrapalha o sono da gente. Isso é um estudo científico, não é, que já é comprovado. Então, eu procuro dormir com o celular o mais longe possível da cama que eu estou dormindo, para que e atrapalha mesmo, porque a radiação emite ondas parecidas com aquelas ondas que vão manter a gente mais acordado quando a gente está vendo uma TV, quando a gente está olhando uma tela de celular num quarto escuro, não é? Então, vendo um computador com aquela tela muito clara, a onda mantém a gente mais acordado, e isso leva a gente a ter uma questão de estresse. E estresse não combina com sustentabilidade. Sim, verdade. Né? O ambiente estressado, uma economia estressada, uma sociedade estressada, foi tudo para baixo, né? Tudo caiu. Sim. A casa caiu. O equilíbrio foi embora. Porque, volto a dizer, sustentabilidade é a busca do equilíbrio. E as pessoas têm que buscar na roupa que veste, no sapato que usa, não é? No material que é feito o óculos, a lente, no produto que a gente usa no cabelo, não é verdade? Então, tudo isso tem a ver com sustentabilidade. Então, as pessoas precisam, Guido, primeiro conhecer com profundidade de qualquer classe social. Sim. É totalmente acessível a definição de sustentabilidade e aí não precisa ficar sustentável de uma vez, porque ninguém vai conseguir. Mas, aos poucos, a pessoa vai tendo, Guido, posições econômicas, sociais e ambientais sustentáveis. Por exemplo, coisa simples, pessoal que está ouvindo, não jogar papel no chão, porque o papel que a gente joga no chão vira lixo, e lixo não contribui para um ambiente sustentável. Né? Por exemplo, se você pode fazer uma compra de uma maneira mais suave, por que você investir tanto naquele momento se você poderia fazer um investimento menor e ir conseguindo até você chegar num objetivo maior? Aí seria uma sustentabilidade econômica. E aí as pessoas precisam ter, Guido, pessoal, um emprego digno, uma casa para morar. Lamentavelmente, não é muito o que a gente vê aqui no centro da cidade do Recife, que a gente sabe o que está falando aqui, né? Para quem não está aqui em Recife, eu acho que outras capitais também, Recife tem várias pessoas morando na rua.
E isso não é sustentabilidade. É um problema meio que geral, né? Geral. Né? Isso não tem sustentabilidade social. Então veja que a sustentabilidade, eu acredito, Guido e pessoal, é uma construção diária de atitudes, não é, que a gente faz ou que a gente deixa de fazer, para que a gente possa, como um todo, como um país, um dia ser uma referência de um país sustentável. E é interessante, professor, que você falou pouco tempo atrás, que ser sustentável, tentar ser sustentável, primeiro, não vai ser do dia para a noite, Não. E também independe de classe, que isso é muito interessante. Seja rico ou pobre, Perfeito. o efeito, o impacto de uma não sustentabilidade afeta todos. Com certeza. Por exemplo, se você me permite. Sim, pode ficar à vontade. Pessoal, economia de água, como eu falei, evitar, ver que coisa interessante que a gente faz quase todos os dias, evitar o consumo excessivo de sacolas plásticas. Na verdade, Guido, que essas sacolas vão para onde? Para o solo, ou seja, atrapalhando a adubação, a decomposição do solo, até porque uma sacola plástica dessa, pessoal, ela precisaria, para ser sustentável, ser decomposta rapidamente, e ela não será decomposta com menos de 100 anos. Vê que prejuízo. São gerações que são, assim, prejudicadas. Sim. Não é? Outra coisa, reduzir o consumo de carne. Reduzir o consumo de carne, porque nem todas as proteínas que precisamos está o quê? No animal. A gente precisa de proteínas vegetais. Eu acho que veja, o equilíbrio que lembra a sustentabilidade é o ideal. Um pouco de proteína vegetal, um pouco de proteína animal. Veja, até na alimentação, como eu disse, a gente tem que construir uma alimentação sustentável. Até porque, agora veja isso, Guido, diminuir o consumo de carne bovina, por exemplo, iria mexer na economia do país. Exato. Então, por isso que as coisas precisam ser passo a passo e os três. Repito, a parte econômica, equilibrada com a parte social, equilibrada com a parte ambiental. Lembrando que o excesso, Guido, pessoal, aí é uma aulinha de ecologia também, o excesso de bovinos aumenta a quantidade de gás metano. E esse gás metano, ele vai contribuir com o efeito estufa e potencializado, de novo, pessoal, estou falando aqui de aquecimento global. Então, veja que tudo tem que se ajustar. Não vejo nada ajustado, Guido. Viu, pessoal? Não vejo nada ajustado. A parte social não está ajustada, longe disso. A parte ambiental, muito menos, não é? E a parte econômica, a gente sabe como boa parte das populações estão passando por necessidades, não é verdade? Monetárias. A parte econômica está muito prejudicada, principalmente após aí o grande momento da Covid-19 que a gente ainda está vivendo, né? Sim. A gente está ainda em pandemia, mas com a situação, vou usar o termo, Guido, com a situação mais sustentável. A sustentabilidade é isso. Veja, a gente está em pandemia, mas como ocorreram vacinações, e ainda estão ocorrendo, as pessoas estão adoecendo menos, e isso gera um desafogo no sistema de saúde para poder atender as pessoas melhor. Então, tudo isso tem a ver com a sustentabilidade. É uma dinâmica muito grande, tá certo? A questão de as pessoas consumirem, Guido, minha gente, produtos biodegradáveis com maior naturalidade, porque as pessoas não gostam de consumir alguns produtos e às vezes elas têm preconceito, não é? E preconceito a gente sabe no que dá, né? O preconceito sim. Nada tem a ver. A gente tem que conhecer as coisas para ter o conceito verdadeiro dos alimentos. E tem muitos alimentos biodegradáveis, inclusive, Guido e minha gente, tem plástico biodegradável. Para que você tenha ideia, a Universidade Federal de Pernambuco tem capturado alguns peixes com plástico na sua estrutura esquelética. Isso é uma poluição absurda. Quando o plástico, o polímero, vai se encravar
no esqueleto do peixe, aí eu pergunto ao pessoal, pergunto assim, né, e vou responder, que está ouvindo a gente. Quem é que vai comer esse peixe? A gente. Então a gente polui o ambiente, deixa ele não sustentável e depois faz uso desse ambiente poluído. Então a gente tem que tomar essas... Separar lixo, né? Separar lixo é uma coisa... Lixo para coleta seletiva. Vê que momento sustentável, Guido e pessoal que está nos ouvindo. A coleta de lixo seletiva. Então não custa nada a gente, ao entrar ou sair de algum local, direcionar o lixo, que é papel, que é vidro, que é lata, que é alumínio, no seu devido quê? Lugar, para que realmente a coleta seja seletiva. Esse material passa a ser uma grande palavra da sustentabilidade, reciclado. Esse material seja reciclado e volte para uso econômico e da população. Certo, professor. É uma verdadeira aula, viu, que a gente está tendo aqui. E para a gente prosseguir nesse caminho, eu gostaria de saber, na sua opinião, qual a importância desses projetos, dessas ONGs, certo? Que principalmente atuam na tentativa de sustentabilidade do meio ambiente, né? Existem algumas ONGs, inclusive aqui em Pernambuco, Recife, enfim, no Nordeste, em todo lugar existem ONGs que atuam. Eu tenho até um exemplo de algumas ONGs que atuaram, né, alguns projetos, na época em que houve aquele derramamento de óleo, né, que foi encontrado óleo no litoral aqui no litoral de Pernambuco, que veio para o lado de cá, Pernambuco. Muitas pessoas, até os civis, né, exato, eles foram ajudar e as ONGs estiveram ali. Então, qual é a importância desses projetos na sociedade, né? Esses projetos das ONGs, eles são extremamente importantes, porque essas ONGs instigam a população, né, e clareiam as ideias da população em relação a esse momento que a gente busca tanto de equilíbrio do meio ambiente. Então, inclusive, as ONGs ajudam a comunidades a serem modelos de desenvolvimento sustentável, né? Principalmente ONGs que trabalham em coleta de lixo, né? Coleta de lixo e ensinando as pessoas a fazer a coleta de lixo seletiva, para que ocorra, inclusive, dali vem alguns empregos, né? Porque a gente tem uns catadores aqui no Pina, os catadores. Todo mundo aqui que está ouvindo a gente, Guido, já foi num show ou já teve num barzinho e tinha uma pessoa mexendo na lata do lixo. Mas a bem da verdade, aquela pessoa estava atrás de quê? De latinhas. Latinhas de refrigerante, de cerveja, para ocorrer o quê? A reciclagem. Então, essas ONGs me parecem elas serem muito bem-vindas para que esse processo possa intermediar entre as pessoas e as empresas. Eu acho que as ONGs fazem um meio de campo aí e fazem um trabalho de esclarecimento prático muito importante. Eu acho, assim, a palavra definitiva, essas ONGs são fundamentais. Acho fundamentais. Exato. Eu ia justamente tocar nisso. Elas educam, né? Educam. Tanto as pessoas quanto as empresas, né? As organizações. Faz o meio de campo. Exatamente. Ou seja, ao fazer meio de campo, o pessoal está lembrando já de querer equilíbrio. Exato. E ao fazerem o equilíbrio, estão buscando esse momento de sustentabilidade. Certo, professor. E aí a gente vai para outro ponto, né, nessa conversa, que é justamente quando o mundo, né, os países, observou e identificou a necessidade de se reunir para começar, né, a investigar e a atuar para evitar uma catástrofe, talvez. E aí a gente entra no mundo das conferências, né, que começaram a ser criadas, né, nos países, e eu queria que o senhor explanasse um pouco sobre essas conferências. Quando começou, o que quais a gente que tem são uma essas referência dessas conferências mundiais, que é a Grande Rio 92. A Rio 92 foi aqui para o Brasil o abre-alas, né, para que a gente observasse a destruição coletiva que a gente estava causando no ambiente do planeta, inclusive do planeta Brasil, né?
Na Rio 92 ficou evidente que a gente teria que começar um trabalho de diminuição de emissão de poluentes, né? De poluentes, a questão da queima dos combustíveis fósseis. E hoje a gente vê uma variedade de combustíveis, inclusive eu chego aqui a falar agora no gás, no gás veicular, que ele polui muito menos o ambiente do que o álcool, que polui menos do que a gasolina, que polui menos do que o diesel. O diesel é o grande poluidor. O grande vilão, né? É o grande vilão do meio ambiente, até porque todo mundo vai identificar. Toda a fumacinha preta que sai da queima de combustíveis, aquela fumacinha do ônibus, aquela fumacinha do escape de uma caminhonete a diesel, aquela ali tem CO, monóxido de carbono. E essa emissão de gases, o mundo todo está arrochando nó para que ocorra cada vez diminuição. A gente tem agora o pessoal que está ouvindo, conversando com a gente também, porque está ouvindo, lembra que a gente está com novas versões aí de carros elétricos. Esses carros elétricos, eles vão diminuir ao longo da facilidade, mais para frente, do consumidor conseguir um veículo desse, vai conseguir realmente diminuir muito no mundo, que já vem diminuindo essa questão dos poluentes. Então, a Rio 92, não é? E outras conferências ao longo do mundo, mas eu me prendo muito, Guido, na Rio 92, que foi o abrir os olhos do Brasil e do mundo, porque a conferência foi no Rio de Janeiro, e o mundo todo estava lá discutindo avanços que não são grandes, como essa questão da poluição ambiental, do ar, da água e do solo. Porque, veja bem, quando a gente polui o solo com queimadas, queimadas é um assunto assim comum no nosso país. Queimadas naturais ou queimadas provocadas pelo homem. Né? Por exemplo, no Mato Grosso está tendo uma sequência muito perigosa, devastadora. Então, a Rio 92 veio analisar queimadas, analisar a queima de combustíveis fósseis, analisar jogar dejetos nos oceanos, nos lagos. Isso melhorou, mas está longe ainda de ter um efeito sustentável. O mundo está um olhando para o outro, a partir da Rio 92, que foi o grande pontapé, principalmente aqui para o Brasil, e eu acredito que outras ocorreram, como ocorreram, mas a referência que eu tenho de grande conferência mundial foi a Rio 92. Entendi, professor. Eu também, em minhas pesquisas, observei que tem um termo que se chama Agenda 21. É a Agenda 21. O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? A Agenda 21 foi o ano passado, né? Os países se reuniram para avaliar justamente a grande conferência de 92, a Rio 92, e a Agenda 21 conferiu isso, concluiu isso, que a gente avançou um pouco, mas muito pouco, não é? Porque a gente não pode ficar na sustentabilidade, Guido e todo mundo, um esperando pelo outro. A gente tem que tomar uma ação coletiva. Então, a Agenda 21, ela concluiu que da Rio 92 para cá, praticamente as prioridades são o quê? As mesmas. Cuidar da água, cuidar do ar e cuidar do solo. Porque cuidando do ambiente, a gente cuida das pessoas e a gente tenta equilibrar também a parte econômica. Ou seja, sempre esse tripé de sustentabilidade. Infelizmente não teve uma evolução como se esperava, né? Não teve, também não teve. Estamos em 22, né? Sim. E as coisas foram redefinidas, redirecionadas e, lamentavelmente, eu não estou vendo o que está, não é? 21 foi ontem, professor André. Mas a gente tem que ver mudanças concretas. E até agora as mudanças são mínimas, né? Se ocorreram, a gente coloca até nessa interrogação, elas são mínimas. Mas a Agenda 21 veio repaginar a Rio 92 e a gente espera que o Brasil faça o seu papel, né, na América Latina e daí para o mundo.
Exato, professor. Entramos aqui na reta final do nosso GoCast. Já estamos terminando? Já estamos terminando, professor. E aí, para a gente finalizar, eu queria que o senhor passasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, para um mundo melhor, né? O que a pessoa pode fazer, tanto individualmente quanto coletivamente, né? Para a gente tentar aí deixar para as gerações seguintes, para os nossos filhos e netos, né? um país e uma terra melhor, né? Eu diria, Guido e pessoal, que a gente precisa de um país em que as pessoas tenham mais igualdade, tá certo? Não igualdade ao pé da letra, porque nada é igual a nada, mas que as pessoas tenham condições, não é, socioculturais, educacionais melhores, para que comecem a tomar assim, posições e caminhem mais em busca desse equilíbrio. Eu acredito que o conjunto ele começa a ficar equilibrado quando individualmente cada uma começa a fazer a sua parte. Então eu deixaria essa mensagem: faça a sua parte, não fique esperando o outro ou a outra fazer. Faça, porque quando você fizer, pode ter certeza que o outro e a outra vai olhar para você, vai identificar o que você fez e vai começar também a fazer. Então, a partir de agora, você está ouvindo, comece a ter essa ação solidária, sustentável, buscando o equilíbrio das pessoas, da economia e equilíbrio do meio ambiente. Guido, eu queria assim agradecer a você. Eu que agradeço, professor. Tá certo? Agradecer a você, a GoCursos, né? Sim. Ao GoCast, e estou à disposição em uma outra oportunidade. Já vou lhe dizendo, se você me convidar, Saperrei não, eu venho. Eu estou por aqui, tá bom? Isso aí. Eu queria agradecer, espero que a galera tenha gostado do papo, porque eu particularmente gostei muito. Um abraço, galera, até a próxima. Abraço, professor. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio 14 do GoCast, o podcast oficial da GoCursos. Ouça todas as nossas edições nas principais plataformas de áudio, como Spotify e também no canal da GoCursos no YouTube. O GoCast é publicado semanalmente em todos os canais da GoCursos. Sou Guido Tavares, apresentador do GoCast, com edição técnica de Lete Carvalho. A operação de áudio ficou por conta de Sidney Lucena. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até as próximas edições do GoCast. Aqui a gente te ajuda a dar um gol em sua vida. GoCast, o podcast da GoCursos. Dê um go em sua vida. Profissional, amorosa, financeira, emocional. Aqui te mostramos como alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida.